E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao sistema respiratório. Hoje uma aula sobre transporte de gases e falamos de respiração celular também. Então fica ligado aí, uma aula bem importante, talvez dentro de todas as aulas que nós tivemos, a mais importante, a que mais aparece aí questões em relação a esse assunto. Então, bora lá falar sobre transporte de gases. Galera, o que acontece, né? Como que os gases são transportados? Primeiro, deixa eu fazer uma organização aqui para vocês. Ó. Se eu pensar em relação ao oxigênio, né? O oxigênio, o O2, né? O O2. Como que o oxigênio é transportado? 98% do oxigênio, olha só, 98% do oxigênio, ele é transportado via o quê? Ele é transportado através de um composto chamado de oxihemoglobina. Oxihemoglobina. Sobre o que é essa oxihemoglobina? Veja, você tem aqui um glóbulo vermelho ou hemácia, né, gente? E aí, dentro do glóbulo vermelho, nós temos uma proteína chamada hemoglobina. Uma proteína chamada hemoglobina. Cada hemoglobina, galera, cada hemoglobina consegue se ligar com até 4 oxigênios. Então, o oxigênio ele é transportado principalmente, né, pela hemoglobina. E aqui, né, não esqueça que isso daqui é uma hemácia. É um glóbulo vermelho, né? Então, olha só, quase que 100% do oxigênio é transportado via hemoglobina. Importante dizer uma coisa, essa hemoglobina aqui, ela precisa, para ela funcionar, do íon ferro. Né? Então, ela precisa do íon ferro. Por isso que quando falta ferro na alimentação, a pessoa tem uma menor quantidade de hemoglobina, consequentemente, o que acontece? Se eu tenho menos hemoglobina, menos oxigênio sendo transportado, isso pode ocasionar uma doença chamada anemia. Anemia ferropriva, anemia privada de ferro, né? Pode ocasionar aí anemia ferropriva ou anemia privada de ferro, por falta de ferro, certo? Ou, professor, e os 2%? 2% vai ser transportado via o quê? Via plasma, né? Via plasma sanguíneo, ou seja, via a parte líquida do sangue, tá? Via a parte líquida aí do nosso sangue. Então, né, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Oxihemoglobina liga-se, né, ao oxigênio, a hemoglobina liga-se ao oxigênio, formando a oxihemoglobina, e 98% então do oxigênio é transportado dessa maneira. E o gás carbônico, professor? Vamos lá, dá uma olhada aqui no gás carbônico, deixa eu virar minha folha aqui, pega lá. Aí, agora sim. O gás carbônico é um pouquinho mais complexo aqui a história. Com relação ao gás carbônico é o seguinte, ó. Gás carbônico, então o CO2, né, o gás carbônico. O gás carbônico a gente está falando do CO2, né? Em relação ao CO2, 70% do CO2 é transportado na forma de íons bicarbonato. Íons bicarbonato. Íons bicarbonato. Aí você tem 25% é transportado via hemácia. Daí, deixa eu passar aqui para vocês, ó. 25% vai ser transportado via o quê? Carbohemoglobina. Então aqui vai ser pela carbohemoglobina. Da mesma forma que foi o oxigênio, né? No caso, lá você tem o glóbulo vermelho, certo? Tem a hemoglobina aqui, cada hemoglobina pode se ligar com 4 oxigênios, cada hemoglobina também pode se ligar com 4 gás carbônico, então CO2, né? Aqui. Então 25%, em torno de 23, 25% transportado pelo glóbulo vermelho. E 5%, professor? Cara, 5% vai ser transportado, né, via plasma, ou seja, via parte líquida aí do sangue, né? Então, o transporte do gás carbônico vai dessa forma. Então veja, ó, forma a carbohemoglobina. Vamos entender, olha só, gente. Quando o CO2 ele se mistura com a água, então imagine, toda a célula do teu corpo está eliminando o gás carbônico. Quando esse gás carbônico é eliminado pelas nossas células, ele se mistura com a água que tem lá no sangue. Ao se misturar com a água, ele forma o que? Ácido carbônico.
Essa reação química aqui, gente, ela acontece dentro do glóbulo vermelho, porque lá no glóbulo vermelho, lá na hemácia, tem uma enzima chamada anidrase carbônica. E a anidrase carbônica, ela converte, então, CO2 e água em ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, ele é uma molécula instável. E ele vai se dissociar em prótons H+, e bicarbonato, né? Então veja, aqui é H+, são prótons H+, e bicarbonato, que é HCO3-. Isso aqui é bicarbonato, gente. Então 70% do gás carbônico vai ser transportado no nosso sangue dessa maneira aqui. E quando chega lá nos alvéolos pulmonares, o que acontece? Quando chega lá no alvéolo, faz o caminho contrário. Prótons H+, e bicarbonato se juntam, formam ácido carbônico forma CO2 e água, e aí você faz o quê? Joga fora esse gás carbônico. Então veja, né, que 70% do gás carbônico é transportado na forma de bicarbonato, certo? Então veja, ó, o aumento de gás carbônico, aumento de íons, né, aqui de prótons H+, o pH fica ácido, chegamos numa situação de acidose. Então o centro respiratório é excitado por quimiorreceptores e você vai ventilar mais, você vai estimular a ventilação, aumenta a ventilação pulmonar. Então toda vez que aumenta a concentração de gás carbônico no teu sangue, aumenta a concentração de prótons H+, o teu sangue fica ácido. Chegamos numa situação de acidose metabólica. Isso pode ocasionar a morte do indivíduo. O centro respiratório, lá que é chamado de bulbo, né? Ele é excitado porque ele tem lá os quimiorreceptores que aumentam a ventilação pulmonar. Então, se eu começar a me exercitar aqui, ó, o que vai acontecer? Estou me exercitando, estou produzindo mais gás carbônico no sangue, de repente eu começo a ficar, né, ofegante com a respiração, aumentando a ventilação pulmonar, porque eu começo a acumular gás carbônico. Se eu acumulo gás carbônico, eu acumulo prótons H+, o meu sangue fica ácido. Beleza? Muito bem. Bora lá então dar uma olhada aí em relação aos exercícios. Só antes um detalhe, tá? Antes um detalhe. Com relação aos exercícios, eu tenho aqui então a oxihemoglobina, eu tenho a carbohemoglobina e tem um terceiro composto, gente, chamado de carboxihemoglobina. O que é a carbohemoglobina? Quando tem o oxigênio, O2, mais a hemoglobina. Esse composto aqui é um composto instável. Por que a ligação do oxigênio e a hemoglobina é um composto instável, gente? Porque é o seguinte, esse glóbulo vermelho ele vai levar oxigênio para todo o meu corpo. E esse oxigênio, ao chegar na periferia do corpo, ele tem que se soltar da hemoglobina para abastecer minhas células. Então é importante que ele seja um composto instável, que ele possa se desprender com facilidade, né? Então, enchi meus pulmões de ar, o oxigênio vai para o sangue, o oxigênio vai ser transportado principalmente pelo glóbulo vermelho. E aí, esse sangue vai distribuir o quê? O oxigênio para todo o corpo. Mas quando esse oxigênio chegar lá na periferia do corpo, é importante que ele seja desligado da hemoglobina. Então é importante que a hemoglobina e o oxigênio formem um composto o quê? Instável. A mesma coisa acontece com o gás carbônico. Quando uma célula do seu corpo libera o gás carbônico, esse gás carbônico ele se mistura com quem? Ele se mistura ali, 25% dele, né? Se mistura não, ele vai se ligar à hemoglobina e vai formar um composto também o quê? Instável. Instável, né? Então falamos da oxihemoglobina, falamos da carbohemoglobina. Por que é importante que ele seja instável? Esse gás carbônico está sendo trazido aqui para os seus alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares é importante que esse gás carbônico ele se solte da hemoglobina. Então é importante que esse composto também seja o quê? Instável. Mas tem um problema, gente. Eventualmente, a gente pode, né, imaginar que o ar aqui tenha o quê? Monóxido de carbono. Pode acontecer do monóxido de carbono se ligar também com a hemoglobina. Certo? E o problema do monóxido de carbono é que ele é um gás sem cheiro, sem cor.
Então, se tiver monóxido de carbono aqui nessa sala, eu não sei. Só que eu começo a respirar o monóxido de carbono, ele também se liga à hemoglobina, só que ele forma um composto estável. Ou seja, ele não vai se desligar dessa hemoglobina. Galera, se tem monóxido de carbono aqui, né? Se tem monóxido de carbono aqui, o monóxido de carbono começa a se ligar com as minhas hemoglobinas. Só que ele é uma molécula estável, ele não vai se desligar mais. O que acontece? Acontece que eu deixo de transportar oxigênio. Consequentemente, isso pode ocasionar o quê? Pode ocasionar uma morte por asfixia. Morte por asfixia. Por quê? Porque eu deixo de respirar o oxigênio e começo, né, inativar ali as minhas hemácias, as minhas hemoglobinas. Por quê? Porque o monóxido de carbono não vai se desligar, ele se liga de uma maneira estável. Beleza? Bora lá dar uma olhada então nos exercícios. Exercício 1 diz assim: considere as proposições a seguir referente às trocas gasosas. Item 1. Hematose é a transformação do sangue venoso em arterial. O sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio, vai se transformar no sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio. Então, item 1 está o quê? Está correto. Tá? Item 2. A oxihemoglobina é formada pela combinação do oxigênio com a hemoglobina? Sim, oxigênio com a hemoglobina forma a oxihemoglobina. Verdadeiro, item 1 e 2. Item 3. A maior parte do CO2 é transportada pela hemoglobina? Não. A maior parte vai ser transportada na forma de íons bicarbonato. A partir da hemoglobina é 25% somente, então 3 é falso. 4. A oxihemoglobina é formada nos tecidos? Desfaz-se nos pulmões? Não, ela é formada nos pulmões, porque é os pulmões que estão carregados de oxigênio, e ela se desfaz nos tecidos, né? Então, o item correto, letra A, 1 e 2, né? Letra A, 1 e 2. Mais um para fechar? Vem comigo então. Quando ocorrem períodos prolongados de estiagem em diferentes regiões brasileiras, observa-se um aumento no índice de ocorrência de doenças respiratórias. Nesse contexto, ressalta-se a importância de determinadas medidas profiláticas, ou seja, de prevenção, para favorecer um melhor desempenho do sistema respiratório humano, onde ocorre a troca gasosa por difusão. Durante a hematose, ocorre difusão de gás carbônico para o meio externo e de oxigênio para o meio interno. Esses gases são ligados ao pigmento respiratório proteico, denominado hemoglobina, que se localiza nas hemácias. Conforme o gás ao qual a hemoglobina se liga, um diferente composto é formado com o apresentado a seguir. Então, hemoglobina e oxigênio forma oxihemoglobina. Hemoglobina e gás carbônico forma a carbohemoglobina. E hemoglobina e monóxido de carbono forma a carboxihemoglobina. Sobre essas características resultantes dessas ligações, verifica-se que a oxihemoglobina é um composto estável? Não, oxihemoglobina é um composto instável, né? Então, falso, letra A. A carbo e a carboxihemoglobina são instáveis? Não, a carboxihemoglobina é um composto estável. Então, falso, letra B. Letra C. Carbohemoglobina é um composto estável? Não, carbohemoglobina é um composto instável. Falso, essa alternativa também. Letra D. Oxihemoglobina é um composto instável? Sim. Complementando por íons bicarbonato? Daí não. Daí ele escreveu errado, né? Então, falso, letra D. E. Carboxihemoglobina é um composto estável? Sim. Porém, letal por asfixia? Sim. Pode causar morte por asfixia. Alternativa E está correta, certo? Uma dica: se você tem aquecedor a gás em casa, não precisa ficar desesperado, né? Mas é importante fazer uma manutenção preventiva uma vez por ano. Tem também alguns aparelhinhos que vendem na internet que você consegue ligar esse aparelho e ele diz para você se tem monóxido de carbono no ambiente, tá? Então o que pode acontecer, eventualmente um aparelho desse ele pode, vazar ali o monóxido de carbono, a pessoa pode respirar esse monóxido de carbono e pode ter uma morte por asfixia, certo? Então, ou chama um técnico uma vez por ano para fazer uma manutenção preventiva no aparelho, ou compra um aparelhinho desse que você mesmo consegue ligar e ver se tem monóxido de carbono, né? Liga lá, não tem monóxido de carbono, então tá tudo certo, beleza? Vamos lá, gente, então fechamos assim mais uma videoaula. Eu volto a falar de sistema respiratório, trazendo um experimento para você fazer em casa aí nesse período, né, de isolamento, nesse período de quarentena. Um grande abraço, gente, tchau, tchau!